Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler aqui em São João, capítulo 8, versículo 10, que diz: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois o que dizes? Diziam isso eles, tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseveravam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lance pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíam um a um, começando pelo mais velho até o último, dos mais novos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vais, e não peques mais. A palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, claramente, que se a pessoa pecou, o que Deus quer é que a pessoa se levante, que a pessoa caminhe, que a pessoa não peque mais. Essa mulher que foi pega no próprio ato adulterando, tudo aquilo ali foi só para acusar Jesus. O povo queria acusar Jesus porque já estavam com vontade de arranjar um motivo para poder matarem Jesus. Mas só que o Senhor Jesus, ele sempre conheceu todos os corações. Ele sabia o que se passava no coração daqueles homens. Homens maus, perversos, que só maquinavam o mal. E Deus também, Jesus também sabe o que se passa em cada coração hoje em dia. Às vezes, meus irmãos, a pessoa vê uma situação na igreja, ou alguém passa por uma situação na igreja, que às vezes, por causa de um momento de fraqueza, ele acaba cometendo um pecado. Aí ele comete aquele pecado, a igreja descobre, vira aquele escândalo. E alguém, às vezes, as pessoas dizem assim: irmão, pecado do adultério é pecado para a morte. Agora, a igreja tem que banir e tal, pecado para a morte. Se fosse na época do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ia perguntar a essa pessoa: se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou, meus irmãos? Quem nunca pecou? Será que pecado é só adultério? Existem muitos tipos de pecado. E muitas vezes as pessoas, diante das situações, eles não estão agindo como o Senhor Jesus agiria diante daquilo. Pecado para a morte
é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, acabou, porque não tem perdão. Aí sim, vai ser uma situação para morte. Morte espiritual e morte fisicamente também. Porque não tem mais nada para aquela pessoa que tinha que perder já perdeu. Agora, fora isso, e seja o pecado que a pessoa cometer, se ele se arrepender, tem perdão para ele. Deus deixou aquela mulher como exemplo, porque Deus sabia que iam vir tempos que muitos não iam ter assim, misericórdia do seu próximo. Por qualquer coisa, sabe? Já iam querer que a pessoa fosse banido da igreja. Não é assim. Deus tem uma palavra para você, que às vezes está passando por essa situação. O que Deus manda você fazer é você se levantar e caminhar, não pecar mais, não procurar cair mais no erro que caiu antes. Porque Deus quer que você chegue lá no céu, não é que você pare. E Deus não quer ninguém, meus irmãos, apedrejando a situação dos outros, não. Deus não quer ninguém apedrejando o irmão. Porque ultimamente o que a gente está vendo de pessoas, um apedrejando o outro, um acusando o outro, um querendo ver a derrota do outro, isso aí é para quem está no mundo, que ainda não tem Deus na vida. Eles são assim porque não tem Deus na vida ainda. Porque eu creio que no dia que eles tiverem Deus na vida, eles vão ver o que estão errado. Mas Deus não quer isso para o povo dele, não. Deus quer o amor. Deus quer muitas vezes que nós venhamos perdoar. É difícil perdoar? É difícil perdoar sim, muitas vezes é difícil perdoar. Mas a pior falta de perdão, meus irmãos, é quando a pessoa não perdoa a si mesma. Muitas vezes nós temos que aprender a perdoar nós mesmos, para depois nós conseguirmos perdoar o nosso próximo. Vamos deixar a pessoa se levantar, meus irmãos. Vamos deixar a pessoa caminhar. Vamos deixar a pessoa chegar no céu. Não vamos viver lançando em rosto o erro da pessoa, não. Já tem pessoas ímpias fazendo isso lá no mundo, para poder ver só derrota, só destruição na vida daqueles que servem a Deus. Nossa obrigação como crente é darmos a mão àquele que está caído para que ele se levante, para que ele caminhe, para que ele prossiga. Não é querer ver ninguém prostrado, não. Conheço pessoas que caíram em situações difíceis e nunca mais essa pessoa conseguiu se levantar. Nunca mais conseguiu prosseguir na igreja. Por quê? Porque as pessoas não deixavam. Quando ele começava a se levantar, começava com dons espirituais, a pessoa tinha dons espirituais, quando ele começava a se levantar, ia um lá no pastor, falava, pastor, mas aquele irmão ali, pastor, pecou. Aquele irmão ali caiu nisso. Aí quando ia ver o pobrezinho do irmão, começava a ser perseguido, era perseguido, até que o que aconteceu? Foi para o mundo de vez. Deus me deu uma visão com aquele irmão, para mim, porque eu tinha que chegar para ele e passar para ele, olha, irmão, vão te oferecer um copo de bebida. Eu falo irmão, né, meus irmãos, porque eu conheci na igreja. Vão te oferecer um copo de bebida, você não aceita esse copo de bebida, porque o inimigo está querendo ver você caído na sarjeta, bêbado. Eu passei para ele. Aí ele falou assim, irmã, eu já vim de lá, né, porque ele, antes de ser crente, ele tinha sido alcoólatra. Então, como ele passou por essa situação que eu falei, que ele caiu numa situação difícil,
e depois os próprios membros da igreja não deixou, as pessoas da igreja, obreiros, não deixou que ele nunca mais se levantasse, ele desviou, mas ainda não tinha bebido. E hoje em dia, meus irmãos, se a pessoa vê a situação dele, a pessoa fica com pena. A pessoa fica com pena de ver a situação que ele está, porque ele está bebendo, anda na rua parecendo um bicho, entrou um espírito de feiura no pobre coitado. Aí eu digo, era isso que Jesus queria? Era isso que Jesus queria? Ou Jesus queria que ele se levantasse, erguesse a cabeça dele e caminhasse? O que o Senhor Jesus queria? Que ele caminhasse, que ele prosseguisse em frente. Mas acontece que as pessoas não deixaram. As pessoas não deixaram. Sabe por quê? Porque eles não têm o mesmo amor que o Senhor Jesus teve por aquela mulher. O único ali que poderia ter apedrejado aquela mulher era o Senhor Jesus, porque era o único que não tinha pecado. Tem muitos irmãos hoje em dia que, se ele tivesse naquela época ali, no lugar de Jesus, ele tinha sido o primeiro a lançar pedra naquela mulher. Porque só sabe lançar pedra contra a vida dos outros. Só sabe ver falha, ver erro e apedrejar. Ele não estende a mão para ninguém se levantar. Se dizem ganhadores de almas, mas jogam mais pessoas no mundo do que ganham para Jesus, porque eles não têm amor no coração. Como eu falei, agora aquela vida está lá no mundo. Quem vai lá atrás dele? Né? Quem vai? Ninguém vai. Então, meus irmãos, não podemos ser assim. Nós somos servos de Deus. Nós somos falhos? Somos falhos. Eu sou falha. Eu sou falha. Às vezes sou nervosa. Não vou ser hipócrita. Às vezes eu sou nervosa. Muitas vezes eu engulo muitas coisas. Mas sempre chega um dia que a gente escorrega em alguma coisa. Às vezes acaba, né, ficando meio nervosa diante da situação. Porque somos falhos. Quem disser que não é falho, que é santo toda a vida, ele já peca. Mas nós temos que ter amor pelas almas. E muitos não estão tendo amor pelas almas, não. Vamos ajudar uns aos outros a chegar no céu. Vamos fazer de tudo, meus irmãos, para a salvação das almas, para que ninguém se perca. Porque ai de nós, se alguém perder a salvação por causa da nossa, por ter faltado amor em nossos corações. Os crentes de hoje em dia, meus irmãos, eles estão disputando um com o outro. Não todos. Tem muitos crentes que estão disputando um com o outro. E quem pratica isso não vai entrar no céu. Eu duvido com um crente que fica disputando com o outro, querendo derrubar o outro crente, se ele vai entrar no céu. Ele não vai entrar no céu, não. Porque isso já faz parte das obras da carne. A disputa, aquele negócio, um querendo escandalizar o outro. Agora existem as redes sociais, né? Qualquer coisa a pessoa vai para as redes sociais para tentar escandalizar o irmão. E os ímpios só ficam olhando isso. Aí eles pensam assim, Deus me livre, se for para me ser crente, como esses crentes que eu vejo hoje em dia, indo para a internet falar mal do outro crente, eu não vou aceitar esse Jesus, não. Né? Aí penso que Jesus é culpado, né, meus irmãos? Não quero aceitar Jesus por causa das falhas dos crentes. Mas não é assim. Eu falo com você que ainda não aceitou Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Nós, crentes, também somos falhos. Nós, crentes, temos nossas falhas. Mas o que você tem que fazer é aceitar Jesus, porque um dia vai haver um julgamento. E quando houver esse julgamento, que vai ser na outra vida, que a palavra de Deus diz que vindo a morte, logo após a morte vem o juízo. Você não vai ser julgado pelo que o crente faz, você não vai ser julgado pelo que o crente fala. Você vai ser julgado pelo que você faz.
pelos seus atos, por você um dia ter rejeitado o sacrifício do Senhor Jesus. Não olhe para a falha dos crentes. Olhe pela tua salvação.